Ontem à noite nós estivemos lá na sede, aconteceu um evento de jovens, o Dipper, lá na igreja com os jovens lá da sede, e eu e alguns adolescentes, alguns jovens participamos. Querido, que coisa boa a gente tirar um tempo para desfrutar da presença, da comunhão, de se entregar no Senhor. Começou 11 horas da noite e foi até perto das 4, eu acho, mas, né, mais ou menos. Tempo de oração, de receber da palavra, de batismo no Espírito Santo, de pessoas sendo cheias, de demonstração de poder, quantos milagres nós vimos acontecendo ali. E como é lindo você ver tantos jovens prostrados, né? Um início de feriado, escolhendo estar ali na presença de Deus. O Mateus Aguilar, que é um professor e ministro do Verbo de Guarulhos, estava lá. E ele é um profeta e ele entregou palavras. Como é poderoso você ver o agir de Deus no meio da igreja. E como é bom, nós precisamos desejar isso, ansiar isso, sabe? Você vê palavras vindo de encontro ao coração das pessoas, exatamente para aquilo que elas necessitavam. Uma pessoa que está vindo distante, a gente sabe, né, como é o dom operando na vida das pessoas, tanto de um mestre, quanto de um pastor, de um profeta. Como é bom a gente desfrutar disso. E pessoas próximas a nós, que a gente conhece a história, conhece a vida, e você vendo uma palavra sendo dita diretamente de Deus para aquela pessoa. Como a gente celebrava, como a gente se alegrava com a vida das pessoas, de ver Deus se manifestando de forma tão individual, tão particular. E isso é para cada um de nós o tempo todo. Eu quero que nessa noite você saiba que Deus, Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está sentindo. E toda vez que a gente senta aí para participar de um culto, a gente precisa estar com o nosso coração aberto, cheio de expectativa para o que Deus vai falar. Pronto para ouvir Ele falar coisas tão singulares, tão únicas para você. A gente precisa ter sempre essa consciência. Não é só eu dizer o nome, leia e falar um versículo, que esse versículo quer dizer que é diretamente para ela. Isso pode acontecer, como ocorreu ali ontem. Mas toda vez que a gente lê essa palavra, é exatamente Deus falando conosco. Quantos estavam aqui no culto de domingo? Você praticou o culto de domingo na sua semana? Você foi grato ao Senhor quando você acordou e viu que você estava levantando mais um dia? Foi? Você se alegrou durante seus dias? Aquilo ficou ali na sua cabeça, no seu coração, meditando em coisas que você ouviu? Querido, nós precisamos festejar, celebrar essa palavra. Como o pastor Tadeu nos acrescentou em cada coisa que ele ensinou, mas também na sua prontidão em celebrar cada palavra que dizia. A cada frase que ele dizia, ele queria um amém, ele queria uma aprovação da igreja, uma celebração, porque nós precisamos vibrar com isso. Nós precisamos vibrar, a nossa boca precisa falar aquilo que a gente crê. A gente precisa confessar. Quando alguém diz uma palavra aqui, a gente precisa agarrar naquela palavra para a gente. E não deixar essa palavra ficar aí ecoando por aí, não. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas o nosso coração precisa acolher ela com mansidão. Com mansidão. E nessa noite eu quero que você crie expectativas para aquilo que o Senhor vai falar com você. A palavra dessa noite ela é direcionada a cada um de nós aqui, inclusive eu. Né? O Senhor ele tem coisas para compartilhar o nosso coração, para nos tratar, para nos ensinar, mas nós precisamos estar com expectativa. Você está animado? Mesmo? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é como um bom remédio. Obrigado pela Tua palavra que nos anima, que nos levanta. Obrigado, Senhor, porque tudo o que precisamos está aqui. E nesta noite, Pai, nós abrimos o nosso coração para receber de Você aquilo que precisamos. Que hoje não seja mais um culto, mas que seja um encontro real com Você, Pai. Que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja pronto para receber, para acolher essa palavra em nosso coração. A unção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que tudo que eu disser, Senhor, venha diretamente do Teu coração, Pai. E marque a nossa vida. Que o nosso espírito, Senhor, nós possamos estar a cada minuto, instante mais cheio daquilo que o Senhor tem para nós. Dos Seus planos, dos Seus propósitos, das Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Você está pronto? Deixa eu me ajeitar aqui.
Querido, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Você é ansioso? Sim ou não? Um pouquinho? É, não é? Pode falar a verdade. Eu queria que, antes de mais nada, a gente entendesse, quando a gente fala sobre ansiedade, sobre o que é que nós estamos falando. A Bíblia nos fala que nós não devemos ser ansiosos. A gente sabe que a Bíblia nos ensina a não ter a ansiedade. Mas existe sim uma certa ansiedade que nós podemos dizer que ela é boa. Aquele friozinho na barriga. Quem sobe aqui para ministrar, para tirar a oferta, sabe do que eu estou falando. A gente está pronto, a gente sabe o que a gente vai fazer, mas aquele frio, aquela ansiedade está dentro de nós, no nosso coração. E isso é bom, isso não é ruim. Porque isso traz um temor, isso faz com que você se consagre, com que você se prepare, se organize. Quando você vai, por exemplo, prestar uma prova de concurso, quem já fez uma prova de concurso? Ou de Enem, ou coisa assim. Dá aquele frio na barriga. Quando você sabe que os dias estão chegando e o tempo de estudar está acabando, você quer se preparar mais, você quer melhorar aquilo que ficou para trás, você quer correr contra o tempo. E essa ansiedade, ela é boa. Porque ela nos faz ser diligente, ela nos faz ser corretos, ela nos faz buscar fazer o melhor. Né? Quando você vai para uma entrevista de emprego, aquela ansiedade faz você colocar a melhor roupa, se arrumar, estar bem apresentável, olhar para o espelho, treinar o que você vai falar, não é assim? Quem começa a namorar, aquele friozinho na barriga de quando vai encontrar a esposa, quem está noivo, está casando, isso é bom. Essa ansiedade é boa, no sentido de algo que nos faça bem. Mas você sabe que existe uma ansiedade que ela é ruim, que é o que a Bíblia fala, que nós não podemos viver com essa ansiedade. É aquela ansiedade que nos paralisa, é aquela ansiedade que nos põe medo, é aquela ansiedade que nos faz perder coisas, que nos faz estar num lugar e não estar ali, porque você está ansioso com coisas que estão por vir. Né? Normalmente a ansiedade é por algo que ainda vai chegar. E tem pessoas que ficam minutos, horas, dias, semanas, meses ansiosos por algo. E essa ansiedade, se nós não conseguimos colocar ela no lugar dela, ela pode começar a nos corroer por dentro. E isso pode se tornar algo muito sério. Você sabe que uma pessoa que sofre de algum distúrbio, e hoje a psicologia explica vários tipos de doenças que são psicológicas. Não sei se tem alguém que já estudou isso, mas a psicologia explica muitas coisas a respeito de ansiedade, coisas ruins. Existem muitas doenças que as pessoas tomam medicação fortíssimas e que é para tratar a ansiedade. Algo que vem da alma, algo que vem da nossa alma e que afeta o nosso corpo. Que faz com que pessoas sintam dor, que façam com que pessoas tenham sentimentos, sensações físicas mesmo, de algo que não é, aquela pessoa não está doente. É aquela ansiedade que por muito tempo ali no coração vai se tornar em algo perigoso. Quando você fala de alguém que vai se matar, por exemplo, é uma pessoa que sofreu por muito tempo. Para ela chegar naquela decisão de fazer algo tão drástico, é porque por muito tempo ela ficou sofrendo com algo e está totalmente relacionado à ansiedade. Então nessa noite eu quero que a gente junto aprenda o que é que a Bíblia fala a respeito disso. E que a gente possa ser ensinado por essa palavra e que isso possa transformar a nossa vida. E quando a gente fala sobre ansiedade, eu quero que sempre você pense assim. A ansiedade, ela é a certeza de algo indesejado. É algo que muitas vezes a gente não quer sentir. É algo que muitas vezes a gente não quer que aconteça. Né? E a fé é o contrário disso. A fé é esse mesmo sentimento, só que crendo em algo bom, crendo em algo que você quer que aconteça. Então, por exemplo, uma pessoa está ansiosa porque ela vai pegar o carro e vai dirigir. Se ela fica ansiosa com aquilo, ela começa a pensar em várias coisas. Que o pneu pode estourar, que pode acontecer um acidente, que pode... E começa a viajar aí com um monte de pensamento ruim. E ao contrário disso, você pode estar em fé, crendo, que delícia, a viagem chegou, e você desejando coisas que estão para acontecer, que você vai desfrutar. Muitas vezes, quem já passou por isso? Às vezes é um sonho, é uma coisa que você queria muito, e você está se vendo naquela situação tão prazerosa, que poucas pessoas talvez tivessem oportunidade de desfrutar, e você está naquela situação boa,
com seu coração bagunçado, com os sentimentos fora de lugar, com medo, com preocupação. O medo, a preocupação, tudo isso está relacionado à ansiedade. E esse medo e essa preocupação normalmente é por algo indesejado e por algo incerto. Uma pessoa que entra no carro para dirigir e ela está ansiosa pelo trajeto que ela vai fazer, ela sabe que o carro vai bater? É certo isso? Ela tem certeza que o carro vai bater? Não, é uma ansiedade por algo que ela nem sabe se ela vai passar. E aquele sentimento vai tomando conta da pessoa que se ela não, por diversas vezes, não controla aquilo, vai chegar um ponto que o carro vai ficar na garagem e ela não vai andar de carro. Eu conheço pessoas assim. Eu tive uma amiga muito próxima que não tinha condição alguma de comprar um carro. E trabalhou, e batalhou, e fez, e comprou. Era a alegria, o prêmio dela, aquilo que ela mais desejava. E o carro ficou quase 1 ano na garagem, sem ela andar. Porque ela tinha medo. O medo paralisava ela. Aquela ansiedade paralisava ela. Mas isso só aconteceu porque por diversas vezes aquele pensamento chegou, aquela ansiedade chegou e ela não soube como lidar com ela. E nessa noite eu quero que você pare para se analisar, para olhar para você e pensar: será que eu tenho sido ansioso? Será que eu tenho sido ansioso por coisas que eu nem sei que vão acontecer? Às vezes acontece isso quando a gente está fazendo aniversário, né? Você faz aniversário de 30 anos, por exemplo, e você está solteiro, e aí você fica ansioso. Meu Deus, eu estou ficando velho, eu não vou casar. E aquilo vai te corroendo, vai te travando, te paralisando, ao ponto que você não consegue mais nem se relacionar com as pessoas, de tanto medo e receio de ficar só, de ficar sozinho. Às vezes uma pessoa mais velha está fazendo 40 anos, 50 anos, 60 anos, uma pessoa muito nova. E aquilo vai começando a gerar uma ansiedade por dentro e a pessoa vai se antecipando com sofrimentos que ela nem sabe se vai acontecer. Com preocupações que ela nem sabe se vai acontecer. Eu me recordo que esse ano, né, aconteceu aquela situação de ter uma fuga dos presos. E eu estava trabalhando e era um início de ano, eu estava na escola reunido com todas as minhas professoras, a gente estava num treinamento que ainda não estava em aula. E na hora que começaram a chegar as notícias, a gente ia sair para almoçar e tinha que retornar à tarde. Meu Deus, virou um caos. Todo mundo desesperado, porque meu carro, porque isso, porque minha casa, porque meu filho. Todo mundo preocupado demais, ansioso demais por coisas que nem sabiam se ia acontecer. Existia uma situação ali de cuidado, de atenção? Existia. Era um dia onde você tinha que se resguardar, não sair com o celular na mão na rua, estar com a bolsa guardadinha para você não ficar se mostrando? Era. A gente precisa se cuidar, a gente precisa ser sensato, mas não é para gerar pânico, não é para aquela ansiedade te travar. Quantas pessoas que não saíram para almoçar? Não saíram para almoçar, não tinham comida, porque iam sair para almoçar e depois iam retornar, e ficaram com medo, ficaram presos naquele lugar, com receio do que poderia ou não acontecer. Eu quero que você entenda isso, que a ansiedade ela não pode te paralisar. O medo de algo que você nem sabe se vai acontecer ou não pode te travar. Não pode fazer você perder, você deixar de desfrutar dos seus dias, de desfrutar da sua vida, dos planos que Deus tem para você, por causa de um medo de algo incerto. Quantas vezes você já passou por isso? Com certeza já. Você ouviu notícias de uma doença, de um mosquitinho, de uma gripe, de qualquer coisa que estava em alta naqueles dias. E aí você começava a pensar: meu Deus, mas se eu pegar isso, eu sou diabético. Então se eu pegar essa doença, além de para mim fazer mal desse jeito, você já começa a pensar o pior, pensar em coisas mais sérias, mas eu já tive dengue. Se eu pegar de novo não sei o quê, vai vir muito mais, sabe, aquela preocupação de coisas que você não tem que se preocupar, que você não tem que receber aquilo, que você não deve acolher aquilo para você. Amém? Então eu quero que você tenha cuidado com isso e que você sempre se lembre. A ansiedade é aquela certeza de algo que é incerto, de um medo e uma preocupação que você nem sabe se é real, que você nem sabe se vai passar. E a fé é o contrário disso. A fé é a certeza de coisas boas que nós desejamos. A fé é a certeza daquilo que a gente espera, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sabe que é bom, daquilo que a gente sabe que é o melhor para nós. E as duas coisas nós não vemos, as duas coisas nós não tocamos, as duas coisas não são reais exatamente naquele momento, mas as duas coisas nós podemos alcançar. Então nós precisamos escolher, nós vamos colocar força para quê? Para crer no quê?
Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, você pode ler junto comigo? E não, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E aqui está dizendo para nós que para que possamos experimentar dela, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Eu não vou cansar de dizer e ensinar sobre isso, porque nós precisamos dominar a nossa mente. A nossa mente não pode nos prender, a nossa mente não pode nos parar, a nossa mente não pode ditar coisas ruins para a nossa vida. Pelo contrário, nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é santo, agradável, aquilo que vem de Deus para nós. Imagine assim, ó, esse copo aqui, que às vezes a gente fica pensando assim, né? Mas como eu faço para tirar esses pensamentos ruins? Como que eu faço para deixar de pensar nessas coisas? A Bíblia nos ensina que a forma de nós fazermos isso é nos enchendo da palavra, é nos enchendo, é buscando mais de Deus, buscando aquilo que Deus tem para nós a respeito daquilo. Imagina que esse copo está cheio de uma água suja, faz de conta, que essa água está muito, muito, muito suja, preta. Se eu pegar uma garrafa com uma água limpa e eu começar a despejar essa água aqui, essa água limpa, mas se eu pegar essa água e começar a despejar aqui, o que é que vai acontecer? O que está aqui dentro vai fazer o quê? Vai cair, vai transbordar. E se eu pegar bastante água e ficar virando aqui, vai chegar uma hora que toda aquela água suja, ela vai embora. Ela vai sair e o meu recipiente vai ficar todinho como essa água aqui agora, limpo, transparente. Porque quando a gente se enche da palavra, quando a gente se enche de bons pensamentos, quando a gente se enche daquilo que Deus tem para nós, aquilo que está ruim, aquilo que está a sair, não tem lugar mais para ele. Porque a palavra do Senhor começa a nos encher de tal forma que aqueles sentimentos ruins vão embora. Então você não tem que fingir que nada está acontecendo. Oxi, você não tem que fingir que aquilo, você não está sentindo aquilo. Você não tem que fazer de conta que você não está pensando. Você deve sim compartilhar com pessoas, com líderes, com seu marido, com amigos que vão poder te inspirar, te incentivar e dizer, tenho pensado nisso, tenho sonhado com aquilo, não estou conseguindo dormir, estou ansioso, não estou conseguindo fazer. Eu chego lá, eu travo, não estou dando conta. Você precisa pedir ajuda e você precisa se encher da palavra a respeito daquilo. Se você está preocupado com a questão financeira, com a questão de saúde, com os seus filhos, com o seu casamento, não importa o que é, você precisa se encher do que a palavra tem para você a respeito daquilo, a tal ponto que o que não é dele vai embora. O que não vem de Deus vai sair e só vai estar ocupado no seu coração, só vai ter lugar para aquilo que é de Deus. Amém? Vamos abrir comigo em Filipenses. Antes de Colossenses, Filipenses capítulo 4. Versículos 6 e 7. Você chegou? Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, não fiquem ansiosos com nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Querido, quando a gente não fica precioso, quando a gente não fica ansioso, quando nós começamos a nos encher dessa palavra, a tal ponto que essa ansiedade sai, ela chega, mas ela sai, ela bate, mas ela volta.
o que vai acontecer conosco? Nós vamos estar cheios a tal ponto que a paz de Deus, ela vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Nós vamos estar protegidos, guardados. A paz que excede o entendimento, não dá para explicar. E sabe o que eu quero que você tenha consciência na sua mente sempre? A paz, ela não é a ausência de um problema. Você não está em paz porque você resolveu um problema. Eu só vou ter paz quando eu vender aquele carro. Eu só vou ter paz quando meu filho terminar a faculdade. Eu só vou ter paz quando eu parar de pagar tal coisa. Não. A paz não é a ausência de um problema. A paz não é a ausência de uma preocupação, de uma situação. A paz, ela é a presença de alguém. A paz, ela é a presença de Deus conosco. Que no meio de qualquer situação, a gente consegue deixar aquilo de lado. E a palavra de Deus nos enche tanto. E a paz dele, a presença dele em nós, nos faz descansar. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Então nunca deixe sair da sua boca, não tem como viver em paz nessa casa. Não tem como viver em paz com esse filho, com esse marido, com esse chefe. Não fale isso. Porque a paz, ela é a presença de Deus em você. Deus é paz? A Bíblia não diz isso? Que Ele é a nossa paz? Ele é a nossa paz. Então é a presença de Deus em nós que nos traz paz. Não é a ausência de um problema. É a presença dEle. E está em nós o tempo todo. Nós precisamos ter isso consciente dentro de nós. Deus está comigo. Eu não estou só. Eu posso ler milhares de versículos. Milhares não, mas acho que centenas, dezenas de versículos para você. Que fale que Deus está com você. Que você não está só. Que Ele está com você. Que Ele é contigo. Que Ele não te deixa sozinho. Que o Espírito Santo está em você em todo o tempo. Você não está sozinho. A presença do Senhor está com você. E o que acontece? Quando a gente tem essa consciência do poder de Deus, a gente não anda ansioso. Se você está ansioso demais, porque normalmente você não vai estar ansioso com tudo. Vai ter uma ou duas ou três coisas que estão te deixando mais ansioso, mais preocupado, mais aflito com aquilo. Você precisa olhar para aquilo e você precisa pensar a respeito daquilo. Você precisa se analisar. Você precisa se analisar naquela situação. E você precisa vencer aquilo. A paz de Deus, ela vai guardar o seu coração, ela vai guardar a sua mente. E você vai superar. Amém? Nós lemos aqui. Que Ele vai guardar o nosso coração. Que Ele vai guardar a nossa mente. E a presença dEle, a paz, que é a presença de Deus, ela vai nos tranquilizar. Quando nós somos conscientes de que Deus está conosco, conscientes do poder dEle em nós, a gente não anda ansioso. Quando a gente fala de ansiedade, é porque talvez naquela área você não sabe quem Deus é. Naquela área você não sabe exatamente o poder que Deus tem, o que Deus diz a seu respeito, o que Deus pensa a respeito daquilo. É algo que muitas vezes te traz dúvida. Então você precisa se encher daquilo que Deus fala a respeito daquilo. E essa consciência do poder, da presença, quando você tem a consciência de que Deus salva, quando você tem a consciência de que Deus está com você, que Ele te guarda, que Ele te protege, que os anjos do Senhor estão com você, quando você tem a consciência da cura, quando você tem a consciência de cada detalhe de Deus, da natureza de Deus, essas coisas não vão te parar mais, a ansiedade não vai mais te parar. Você está em Filipenses ainda? Calma aí que o meu fechou. Vamos em Filipenses ainda para o capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz aqui, isso é tão poderoso. Você chegou lá? Filipenses 3, 12. Olha o que Paulo diz. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá.
Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A ansiedade, muitas das vezes, ela está relacionada a decepções. Com certeza você já passou por uma decepção. Com certeza você já passou por uma frustração. Ou você cometeu um erro no passado que você fala, nossa, não me perdoo por ter feito aquilo. Não acredito que eu fiz aquilo. E essa ansiedade, muitas vezes, também fala dessas decepções que passamos. Então, a gente se torna ansioso por coisas que ficaram para trás. E Paulo, você conhece a história de Paulo? Quem era Paulo antes de aceitar Jesus, de receber Jesus? Ele perseguia os crentes, ele era terrível. Ele aprontava muito, ele fazia muitas coisas ruins, malvadas, cruéis a respeito das pessoas. Você já parou para pensar quantas vezes Paulo chegou a ansiedade até ele parou e ficou ansioso? Quantas vezes ele teve que lidar com o sentimento de culpa, de remorso, de fracasso, de decepção? Ele está tentando promover o reino, só que se ele olhar para trás, ele foi aquele que mais destruiu, parou, paralisou, atrapalhou Deus, né, e os planos do Senhor. Se nós ficarmos olhando para o nosso passado e nos culpando por coisas que passaram, querido, nós não vamos andar. Nós precisamos olhar para frente. Ele começa dizendo assim, não que eu seja perfeito, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu decidi fazer. Eu deixo para trás o que ficou e eu olho para frente para aquilo que eu quero alcançar, para aquilo que está diante de mim. E eu não vou andar ansioso, preocupado. Às vezes pessoas passaram por tragédia, passaram por situações de sofrimento, de dor, de perda. E aquelas coisas paralisam hoje e trazem ansiedade para os dias que estão vindo. Uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho e tem outros filhos, se ela deixar, ela vai passar o resto da vida temendo perder o próximo filho. Uma pessoa que viveu uma situação de abuso, de qualquer situação do passado, se ela não se cuidar, se ela não cuidar dessa ansiedade do coração, ela vai se paralisar, ela não vai casar, ela não vai constituir família, porque aquilo que aconteceu no passado vai prender ela e vai trazer ansiedade para o futuro. E esse não é o plano e o propósito de Deus para nós. Nós precisamos nos deixar, nos livrar dessas coisas, deixar de olhar para trás e olhar para frente, não porque você é perfeito, não porque você é perfeito. Ele ainda termina dizendo aqui nesse finzinho, né? Nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento que se porventura você pensar de outro modo, Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Então você vai olhar para o que você já alcançou, não porque você deixou de fazer. Você vai alcançar para o que está diante de ti, para o que Deus tem colocado na sua mão hoje, não porque você errou lá atrás. Porque senão isso vai tomar o seu coração e você vai ficar parado. Você vai perder os sonhos e os propósitos de Deus. Então as nossas decepções, as nossas frustrações precisam ficar no passado. E nós precisamos olhar para frente e desejar os planos e os propósitos de Deus. Vai comigo para 1 João. 1 João, capítulo 1. Glória a Deus. Deus é bom. E a palavra dele nos ensina. Isso tudo é segurança para nós. Amém? 1 João, capítulo 1. Diz assim, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantenhamos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está falando o quê? Que se a gente andar onde? Se a gente andar na luz, vai acontecer o quê? Ele vai purificar os nossos pecados. Então, presta atenção nisso. Quer dizer que mesmo eu andando na luz, mesmo eu escolhendo andar em Deus, é possível que eu peque? É possível que eu erre? Ali está dizendo, não está falando de um descrente, não está falando da pessoa que está escolhendo viver a vida de qualquer jeito. Está falando de você ter comunhão com Deus e escolher andar na luz. Mesmo assim, Ele é poderoso para te perdoar.
dos seus pecados, te purificar. Nós somos perfeitos em Deus e justificados nele, mas nós erramos sim. O pecado não está em nós, mas nós podemos pecar sim. Nós estamos sujeitos a isso. Então, o que você precisa ter na sua mente? Que mesmo escolhendo viver com Deus e andar com Ele, pode ser que chegue o dia que a gente erre. E Deus vai estar pronto para nos perdoar. Deus vai estar pronto para nos purificar, para nos limpar. Quando a ansiedade chegar e ela te parar, não se sinta um descrente. Quando você sentir medo, quando você sentir dor no seu corpo físico, quando você deixar de fazer alguma coisa por ansiedade, quando você perder uma noite de sono por ansiedade, não se crucifique. Não ache que você não tem Deus, não ache que você não está tendo fé e abandone tudo, não. Pelo contrário, crie forças. Se levante e fale: Deus, você é comigo, você me perdoa de todo o meu passado, e isso que eu estou sentindo não vai me parar. Pode ter me parado dessa vez, mas na próxima não vai. E você começa a declarar, você começa a dizer, não está conseguindo dormir, levanta e vai orar, e vai dizer, vai declarar que a próxima noite vai ser diferente. Faça alguma coisa com aquele sentimento de ansiedade. Coloque ele no lugar dele, mas não se julgue, querido, não se condene. Não se automutile com aquilo. Pode acontecer, nós estamos sujeitos, é natural. Mas você precisa se levantar. Você precisa fazer algo com essa palavra que você está aprendendo. Ao ponto das pessoas olharem para você e você ser inspiração para outros. Olha, um dia eu já fui ansioso. Olha, um dia eu já não dormi. Olha, um dia eu já precisava de remédio. Olha, um dia eu já tive dores da alma. Mas hoje não, eu fui liberto. Hoje não, porque essa palavra mudou a minha vida. Hoje não, porque eu me ergui e coloquei o diabo no lugar dele. Não vem de Deus isso. Mas o diabo também não pode te tocar. Então é uma briga com a sua mente. É uma briga com você mesmo. E você é mais forte que isso, você domina ela. Amém? Ai, fechei de novo. Eu ainda sou da época do papelzinho, eu tento, mas... Vamos lá agora para Mateus 6, nós já estamos quase acabando. Mateus 6. Você está aprendendo alguma coisa? Mateus 6. Mateus 6, 25. Preste atenção em tudo que você vai ler. Nós vamos ler um pedacinho aqui. Diz assim, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Querido, sabe quem é que se preocupa? Sabe quem é que não vê a vida passar, que não desfruta dos seus dias por causa de ansiedade? Quem não tem Deus. Quem não tem Deus, quem não tem a paz presente, quem não tem a presença, a consciência do poder de Deus dentro. Nós que somos filhos de Deus, nós temos essa consciência do poder, da paz que é conviver com Deus. E nada pode nos parar.
O Espírito Santo está em nós. E aqui está dizendo sobre as aves. Toda vez que você olhar e ver um passarinho cantando, um passarinho voando, eu quero que você se lembre disso. Foi Deus quem criou. E Deus criou toda a natureza para depois criar você. Ele fez tudo isso para você. Para você olhar e contemplar e se alegrar e desfrutar. Você não é mais importante do que um passarinho? Do que um lírio, que diz aqui que um dia está plantado, no outro dia vai para o fogo? Você vale muito mais do que isso. Você é a excelência da criação de Deus. E se Deus cuida dos pássaros, das plantas, Ele não vai cuidar de você? Quem fica preocupado com as coisas da vida, com dinheiro, só com trabalho, uma pessoa que é bitolada nessas preocupações da vida, daquilo que é fútil, é quem não tem Deus. É quem não tem Deus. Nós precisamos trabalhar. Quero que você entenda que você não se preocupar com o futuro é diferente de você não se preparar. Você precisa estudar, você precisa, entregar currículo, se está pronto, precisa fazer a sua parte, amém? Você está me entendendo? Não é você ficar lá na folga achando que tudo vai acontecer, não. Você tem que se preparar, mas você não tem que se preocupar. Você não precisa se preocupar, porque o que está dizendo que é os gentios quem se preocupam com isso. Você trabalha, você tem seu emprego, você limpa a sua casa, você tem suas coisas do dia a dia, mas a sua vida e o seu propósito é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. Então você acorda de manhã não pensando, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Você pensa nisso também, mas você começa rendendo graças. Deus, obrigado pela vida. Deus, obrigado porque hoje eu tenho a oportunidade de demonstrar o seu amor. Deus, obrigado porque hoje tem culto e eu vou ser usado por você, tocando, pregando, cuidando das crianças, trabalhando na minha função. Deus, obrigado porque de alguma forma eu vou influenciar alguém hoje. Você acorda olhando para as pessoas em prol do reino. Você acorda desejoso daquilo que vem do Senhor e não preocupado nas coisas do seu dia a dia apenas. Nós precisamos desejar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Você não tem que ficar se preocupando, olhando com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar, quem é mais bonito, quem é mais crente, quem é isso, quem é aquilo. Não. Você tem que se focar para o reino, para o seu chamado, para o seu propósito, em ter comunhão com Ele, em crescer espiritualmente. E de repente, quando você menos espera, o seu príncipe encantado está ali, olhando para você, e Deus fala, é Ele, pronto, acabou. E dá tudo certo. Você não pode gastar tempo e força com coisas. Tem coisas, lugares e pessoas que o pastor nunca vai alcançar, que um púlpito e uma igreja nunca vai alcançar, que é você, por onde você vai. E as pessoas precisam te ouvir. As pessoas precisam saber o que é que tem aí em você. E quando você se focar nisso, quando você desejar ardentemente isso, ter comunhão com Ele, ouvir Ele. Como é bonito, como é lindo de ver. Ontem, como eu disse lá no evento que a gente estava, o Mateus sendo guiado em Deus, ouvindo de forma clara, nítida, Deus falando com ele, dando direções, mudando vida de pessoas, marcando vida de pessoas. Demorou para acabar porque ele não aguentava, ele estava sendo carregado já, porque ele não tinha mais força. Mas ele não queria parar, porque ele queria falar tudo o que tinha que falar. Ele sentava para encerrar, amém, vamos terminar. Aí Deus falava com ele, ele falava, não, só mais uma coisa, ia até alguém, e as pessoas eram marcadas. Tenho certeza que coisas sobrenaturais foram marcadas ali na vida deles. E você é essa pessoa, é essa chave. A unção de Deus está em você. É uma fala. Você já passou por essa experiência? De alguém depois dizer, sabe aquilo que você falou para mim aquele dia? Mudou meu dia. Sabe aquilo que você me falou? Eu fiz isso, e olha, e eu estou te contando. Como é bom quando você sabe que você foi usado. E às vezes você não fala nenhum versículo, não. Às vezes é um conselho que está afirmado na palavra. Às vezes é um carinho, uma demonstração de amor, de quem Deus é. Querido, se mova. Descubra quem é você, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito e faça isso em amor. Deus criou o passarinho para quê? O que um passarinho faz? O que mais? Voa, canta, leva a sementinha de um lugar para o outro. Ele tem uma função. Ele nasceu para algo. Deus criou ele com um propósito. E você tem um propósito também. Deus não criou você para encher a terra.
Deus criou você com um propósito, para você fazer alguma coisa. E você precisa se descobrir nele. Você precisa ouvir dele qual é esse chamado. E você vai conseguir isso, sabe como? Se enchendo da palavra, estando aqui no culto, se relacionando com as pessoas, participando das coisas da igreja, até que aquilo toca no seu coração e você fala, nossa, como eu fico feliz em fazer isso, como me faz bem fazer isso, como é prazeroso. Dá aquele friozinho na barriga. Eu fico um pouco assim, mas eu sei que é aquilo que eu tinha que fazer. Como é bom, querido, você está no lugar certo, fazendo aquilo que é certo. Busque o reino de Deus. Pergunta para ele, fala com ele, ora, deixa ele ouvir a sua voz. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Para a gente encerrar, vamos abrir comigo lá em Isaías. Calma lá. Calma lá. Não, vamos abrir em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20. Versículo 3. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Diz assim. Está falando da história de Josafá. Então diz assim, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Teve medo. Ele estava passando por uma situação de batalha e ele estava com muito medo. A ansiedade chegou, a preocupação chegou, ele estava sentindo medo. Mas o que é que foi que ele fez? Se pôs a buscar o Senhor. O medo pode chegar, mas você vai fazer o quê? Buscar o Senhor. Eu não estou vendo saída, mas eu vou fazer o quê? Eu vou buscar o Senhor. E vamos lá para o versículo 12. Diz assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele teve medo, ele estava olhando para aquela multidão, ele falou, Deus, eu não tenho força, a gente não vai conseguir. Eu estou vendo que não vai ser possível, mas os meus olhos estão postos em ti. Ele não estava olhando para aquilo que estava diante dele, estava ali. Ele estava vendo, estava trazendo medo, ele estava sentindo aquilo na pele, mas os olhos dele estavam voltados para o Senhor. Na hora que o medo chegou, ele decidiu buscar o Senhor. E se você for ler todo esse capítulo, você vai ver que eles venceram. E que foram tanto os despojos, as riquezas, aquilo que eles conquistaram nisso, que eles demoraram muito tempo para conseguir arrecadar tudo, porque foi grandioso demais. Ele teve medo, ele sabia que ele não ia poder, que ele não ia conseguir. O problema era maior do que ele, mas os olhos dele estavam voltados para o Senhor. Na nossa vida, você vai ter situações onde a ansiedade vai bater. E você vai falar, Deus, não tem saída. Naturalmente, não enxergo como resolver. Naturalmente, eu não sei qual vai ser o fim disso. Naturalmente, o fim disso é tenebroso. Naturalmente, eu não estou conseguindo, eu não tenho força. Mas você vai dizer, Deus, os meus olhos estão em você. Você vai olhar para Ele e a sua dependência vai estar totalmente nele. E Ele vai te dar vitória. Você vai passar por aquilo, você vai vencer. A paz que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração. E você vai ter vitória. O que a Bíblia fala a respeito de nós, sobre vencer ou não? Nós somos o quê? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. Então, o que é certo que você vai vencer a questão é se você vai desistir de lutar ou não. A questão é se você vai continuar olhando para o problema ou se você vai olhar para Deus. Se você vai olhar para a ansiedade, para a preocupação, ou se seus olhos vão estar voltados para o Senhor.
Pode subir aqui, Igor. Eu quero que você se coloque de pé. E nós vamos orar. Quem te criou foi Deus. Quem te formou foi Deus. Quem te gerou foi Deus. Ele te conhece melhor do que você. Ele é o seu pai. Ele cuida de você. Ele sabe quais são os seus medos. Ele sabe quais são as suas preocupações. Ele sabe quais são os seus pensamentos. E é só Ele quem pode te ajudar. É só Ele quem pode te guiar por caminhos seguros. Mas você precisa fazer algo. Você precisa buscar Ele de todo o seu coração. Você precisa colocar Ele como prioridade da sua vida. Ter comunhão com Ele tem que ser a primeira coisa do seu coração. Tem que estar em primeiro lugar de tudo. Desejar Ele. E Ele vai poder te ajudar. Ele vai poder cuidar de você. Ele vai poder entregar nas tuas mãos as riquezas, os despojos, a vitória. Aquilo que você tem orado, Ele vai poder satisfazer o desejo do seu coração. Mas você precisa primeiro orar. Você precisa pedir. Você precisa pedir socorro. O medo chegou, Deus, mas os meus olhos estão em você. Eu vou te buscar. E a ansiedade não vai me parar. A preocupação não mais vai ficar no meu coração. Ao contrário disso, a paz. A paz. A paz. A presença dEle. Feche os seus olhos. Oh, tcheriandororororou, soriandarai, xere, sere, cantorororos. Soriandarai, xere, sere, cantararai, seriandorou, soriandarás. Oh, Pai, eu oro, Senhor, por cada irmão aqui, por cada pessoa aqui, Senhor. Eu declaro, Senhor, que esta palavra vai entrar no coração como uma boa semente. E nós iremos envergonhar o diabo. Nós iremos envergonhar ele, porque não mais seremos parados. Não mais ficaremos paralisados por medo, por preocupação ou por ansiedade. Eu declaro sobre cada um aqui, Senhor, uma ousadia, uma coragem, uma força para enfrentar os desafios, para enfrentar aquilo que talvez corrompe os sentimentos, Senhor. Eu declaro, Senhor, a presença, a sua doce presença, trazendo paz, trazendo a consciência da tua vida em nós, a consciência do teu poder em nós, a consciência da tua unção, daquilo que podemos fazer em ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dons, chamados, propósitos sendo avivados, que cada um aqui venha discernir, venha te ouvir e venha mergulhar nesse propósito, venha mergulhar naquilo que o Senhor criou cada um aqui para ser e fazer. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, dias de desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua paz. Eu declaro, Senhor, noites de sono, de descanso, preocupação sendo deixada de lado, os nossos olhos voltados para o Senhor, sabendo que é você, que é por você, que é com a Tua ajuda, que não estamos sós, que o Senhor vai junto conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos olhar para o nosso futuro e nós vamos desejar o melhor. Nós vamos olhar para o nosso futuro e nós vamos nos alegrar. Nós não teremos ansiedade, mas nós iremos festejar os feitos que o Senhor irá fazer. Da nossa boca só vai sair palavras boas. Da nossa boca só vai sair aquilo que é do Senhor, que vem da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por dias de paz, de desfrutar da Tua paz, da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque você cuida de nós. Obrigado, Pai, porque você nos ensina a guardar os nossos pensamentos e o nosso coração.